Começa agora pela sua TV Ceará, o programa Entre Ideias. Com muita música, informação para você que está em casa. E atenção para o que nós preparamos para você no programa de hoje. Se você está na melhor idade ou está chegando perto, hoje o programa pode lhe interessar muito. Nós vamos falar sobre a incidência e os problemas que causam mau hálito na população idosa. Medicamentos, doenças como a diabetes, boca seca, causam mau hálito? E então, será que você está cuidando bem da sua higiene bucal? Tem ido ao dentista periodicamente? Então continue com a gente e tire todas as suas dúvidas sobre o assunto. Ainda hoje, aqui no estúdio, muita música boa para você que está em casa. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, de quantos rastros de incompreensão eu já deixei. Tudo isso você confere aqui no Entre Ideias. E agora nós vamos falar sobre os resultados de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Halitose, que revela, dentre outras coisas, como o mau hálito afeta a população idosa. Para tirar todas as nossas dúvidas, estou recebendo profissionais muito competentes no assunto aqui no estado, todas capacitadas para o tratamento da halitose, que é a doutora Paula Gurgel, odontóloga, especialista em ortodontia e membro da Associação Brasileira de Halitose, e a doutora Anelise Luna de Carvalho, odontóloga, especialista em periodontia. Também está com a gente o cantor e compositor Ricardo Bassotelli. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Antes de falar sobre a pesquisa, gostaria que a senhora falasse da Associação Brasileira de Halitose. A Associação Brasileira de Halitose, ela é uma entidade, né, que tem membros hoje em todo o Brasil, né? Tem como objetivo da associação divulgar pesquisas na área da halitose, que hoje tem pouquíssimas, né, divulgadas nessa área. Quer dizer que é a missão principal. E alertar a população, esclarecer a população sobre o problema da halitose, né, que hoje ainda é pouco divulgado, né. Também capacitar profissionais na área, né, nessa área, para atender pacientes com problemas de halitose. Inclusive, nós estamos agora, quem tiver interesse em acessar o site da ABA, que é www.aba.org.br, né? Encontrará lá as pesquisas que foram feitas na área, dúvidas, né, sobre a halitose, como também a divulgação do Encontro Brasileiro de Halitose, que vai ocorrer em Salvador, 31 de outubro e 1º de novembro desse ano, e o segundo Congresso Brasileiro de Halitose a ser realizado aqui em Fortaleza em 2015. Né? Então, também temos como um link, só divulgar um pouco, no site temos o link SOS Mau Hálito, que ele tem como objetivo alertar a população, um amigo, alguém conhecido que possua o problema, seja portador da halitose. A associação manda uma correspondência à pessoa sem identificar quem divulgou, né, quem solicitou o SOS Mau Hálito. Uma coisa que a gente viu como membro da associação, que aliás foi o início dela, foi que a halitose ela é muito mal divulgada. Nós vemos que 30% em média da população tem ou teve algum episódio de mau hálito ou precisa mesmo de um tratamento e as pessoas não sabiam para onde ir. Então a associação, nós nos unimos para tentar fazer com que as pessoas saibam que a halitose é uma entidade clínica, que ela tem tratamento, que ela tem possibilidade de uma cura e que as pessoas não precisam ficar retraídas, não precisam ser isoladas, porque o grande problema que a gente vê da halitose hoje é a parte psicológica, porque muitos dos pacientes da gente chegam contando casos de separação, porque o marido não aguenta mais o mau hálito, mesmo demissões de emprego, porque as pessoas são afastadas, são colocadas de lado, amigos que se afastam. Então essa parte social é muito importante e o que a gente viu
antes do início da associação, dessa divulgação maior sobre a halitose, é que as pessoas eram marginalizadas. E um grande benefício que eu acho do site e das pesquisas que a gente tem feito é divulgar para a população que sim, tem tratamento, tem pessoas que trabalham com isso e que é possível resolver esse problema que aflige tantas pessoas hoje. A senhora falou da falta de propaganda da halitose. A Associação Brasileira de Halitose tem feito essa parte, justamente divulgando mais a halitose para o grande público? Isso, essa é uma grande missão que a associação tem hoje, que seria estar na mídia, fazer propagandas, fazer campanhas. O Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito, a gente sempre tenta colocar campanhas, nós fizemos vários anos em praça pública, nós já fizemos na Praça do Ferreira, na Praça José de Alencar, essas campanhas para colocar para a população em geral que é a necessidade de um tratamento daquelas pessoas que são portadoras e não uma exclusão dessas pessoas de uma forma geral. Inclusive, assim, quem tiver interesse, né, pode estar entrando no site da aba, tem o telefone, tem local, e-mail, né, e tudo para contato. Quem quiser solicitar palestra, algum outro tipo de divulgação em outros locais, empresas, escolas, a aba se disponibiliza a fazer esse tipo de trabalho. A Associação Brasileira de Halitose lançou uma pesquisa sobre halitose em idosos. Quais os principais resultados da pesquisa? Foi verificada a necessidade de uma avaliação em pacientes a partir dos 60 anos, porque a gente vê que a população tem envelhecido de uma forma mais saudável e ela tem uma perspectiva de vida maior. Então, a gente verificou, dentro dessa pesquisa que foi feita em 2013 e está sendo começada a ser divulgada pela associação agora, que há muita desinformação entre os pacientes e dentro dessa pesquisa a gente colocou a avaliação do uso do medicamento. Não é que a halitose, todo paciente idoso vai passar por um problema de halitose, mas alguns pacientes que passam pelo envelhecimento mais patológico, com algumas doenças que tem que usar muitas medicações, que tem que estar fazendo uso de antidepressivos, antihipertensivos, essas medicações de uma forma geral, eles têm dado problemas em relação a fluxo salivar, em relação à ardência bucal, ressecamento e como consequência tratamento, o hálito em si como uma consequência de tudo isso. Assim, essa pesquisa ela foi realizada em todo o Brasil, não é? Com o intuito de dar uma sobrevida, tentar, como a halitose foi diagnosticada, ser muito presente em grande parte dos idosos, né? Então, teve a intenção de tentar procurar dar uma melhor qualidade de vida ao paciente idoso, né? Como a Nelise falou anteriormente, a halitose ela influencia muito a parte emocional da pessoa, do paciente. Então, você esclarecendo, tentando elucidar alguns tabus, né, você estaria ajudando. Ao passo que alguns medicamentos, também como a doutora Nelise falou, eles causam baixo fluxo salivar, propiciando a halitose, né? Entre eles, alguns antidepressivos. Então, você acaba entrando num ciclo. Eu tomo antidepressivo, tenho baixo fluxo salivar, né? Começo a ter sinais, a ter sinais da halitose, né? Começa a apresentar halitose. Então, eu vou ter um problema emocional circular e o que me leva a tomar mais antidepressivo, que eu tendo a entrar na depressão. Então, o idoso também passa muito por esse ciclo. Que dados são mais preocupantes na halitose, principalmente no idoso? Seriam, assim, o idoso, ele tem naturalmente uma senilidade de glândulas salivares, né? As glândulas salivares, elas passam a ter produção menor de saliva, e a saliva causa uma limpeza natural da boca. Então, seria a senilidade das glândulas por estar produzindo menos saliva, alto consumo de medicamentos, também a maioria dos medicamentos são xerostômicos, ou seja, diminui o fluxo salivar, né? A própria dieta do paciente idoso, ela é uma dieta mais pastosa,
e que tendem a diminuir o número de movimentos mastigatórios, diminuindo também a produção salivar. Então, quando você diminui a saliva como um todo, você acaba criando na boca um ambiente propício às bactérias que são causadoras da halitose, inclusive formando um filme na língua, que é chamado de biofilme lingual. E esse biofilme, ele causa, tem bactérias e causa saburra, né? Muito conhecido como sabor lingual. E acaba causando produção de compostos mal cheirosos. E lembrando assim, que não é o envelhecimento de uma forma geral, ele não causa halitose. É o envelhecimento patológico, aqueles pacientes que vão acumular doenças. Hoje nós temos um envelhecimento muito saudável dos nossos pacientes, então aqueles pacientes que têm uma boa alimentação, que não tomam medicações, que têm uma saúde geral normal, eles não têm esse protocolo, todo paciente idoso vai gerar halitose. Não é isso. É um envelhecimento mais nessa questão do patológica, que vem com algumas doenças em pacientes que não têm esse cuidado maior na fase jovem e que agora está tendo numa fase adulta. O que mais surpreendeu nessa pesquisa? O que mais surpreendeu na pesquisa, sim, foi mostrar que 80% dos pacientes entrevistados, pacientes idosos, eles fazem uso de algum tipo de medicação durante o dia. Então, é um índice muito grande. E essas medicações, antihipertensivos, antidepressivos, protetores estomacais, quer dizer, tudo eles isso causam... contribui para que a pessoa tenha a halitose. A possibilidade de halitose. Porque grande parte dessas medicações, elas causam, como eu disse, baixo fluxo salivar, diminui. Então, agindo diretamente na questão, causam a chamada boca seca nos pacientes. 70% dos pacientes entrevistados, eles relataram sentir boca seca. A boca seca pela deficiência salivar. A gente vai dar uma paradinha aqui e agora eu converso com Ricardo Bassotelli. Saudade de você, Ricardo. Olá, Olavo também. Olá, pessoal de casa. Prazer imenso novamente estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra, para a gente poder fazer o teu programa, que sempre o pessoal assiste, nos para na rua, sempre pergunta quando é que vai aparecer de novo, quando é que vai passar. Digo, calma que vai chegar o dia, chegou de novo. Outras novidades. Ansiosos. Isso. Vem aí show novo, né? Também quero falar que na sexta-feira, agora, vou fazer a abertura do show do Milton Nascimento, que vai estar aqui em Fortaleza. A partir das 9 da noite, convidar o pessoal aí de casa para assistir esse show com a gente, vai ser um grande show. E estamos na estrada, na luta. Vamos de música, Ricardo? Vamos de música. Vamos nós. Ainda é cedo, amor, mal começartes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora saibas que estás resolvida, em cada esquina muda um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais quem tu és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir tuas ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavartes com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começartes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora saibas que estás resolvida, em cada esquina muda um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais quem tu és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos,
vai reduzir tuas ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavartes com teus pés. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais Vamos de nós. Ricardo Fazer Bassotelli. uma canção minha. Não sou o último nem o primeiro que fala de amor assim, romântico, e me declaro. Românticos não são tão raros. Romântico, poeta nato, nuvem de algum céu. Românticos estão ao lado e param pra curtir uma canção que seja apenas só mais uma peça de amor que faz lembrar um bem. Uma canção que lembre todas, uma carta de amor, românticas também. Incerto de tudo que é errado, espera quem não vem. Romântico e me declaro, românticos estão ao lado. Romântico, poeta nato, e nuvem de algum céu. Romântico e me declaro, e paro pra curtir uma canção que seja apenas só mais uma peça de amor que faz lembrar um bem. Uma canção que lembre todas, uma carta de amor, romântica também. Não sou o último nem o primeiro que fala de amor assim, romântico e me declaro. Românticos não são tão raros. O Entre Ideias está de volta, hoje falando sobre as causas e o tratamento para o mau hálito em pessoas idosas. Estão aqui, tirando todas as nossas dúvidas sobre o assunto, a doutora Paula Gurgel, odontóloga, especialista em ortodontia e membro da Associação Brasileira de Halitose. E a doutora Anelise Luna de Carvalho, odontóloga, especialista em periodontia, e também Ricardo Bassotelli, grande cantor e compositor. O mau hálito tem cura? Qual o tratamento? Mau hálito tem cura. A gente tem que procurar, na verdade, as principais causas. Mau hálito, como não é uma doença, ele é um sinal ou um sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem no organismo. Nós precisamos fazer um diagnóstico bem preciso, um diagnóstico amplo, avaliar todas as doenças do paciente, hábitos, como hábito de alimentação, que muitas vezes é o que a gente vê no consultório, nós nos alimentamos muito mal, hábito de consumo de água, hábitos de vida de uma forma geral, para dar um diagnóstico mais preciso das causas. É porque são mais de 60 causas da halitose. Né? Então, nunca o portador de halitose ele tem só uma, duas causas. Normalmente, é uma junção de algumas causas onde o profissional tem que trabalhar para procurar debelar essas causas e assim, né, reduzir ou eliminar a halitose. A doutora Anelise Luna falou do diagnóstico, né? Isso. Como é que é feito esse diagnóstico? Vocês fazem algum teste? Como é o procedimento? Um diagnóstico completo, a gente sempre começa com a anamnese, que seria uma avaliação, como se fosse uma entrevista ao paciente de todas as suas doenças, histórias de vida, o que já sofreu de doença, medicações que utilizam. Isso é feito assim de uma forma bem detalhada no caso de paciente
que procura a gente com queixa de halitose. Como exames, a gente faz uma avaliação, um exame oral, verificação de descamação da mucosa oral, intraoral. A gente avalia fluxo salivar, que é muito importante, a quantidade e a qualidade dessa saliva que nós temos, ele é um fator importantíssimo dentro da halitose. Nós temos que avaliar também a parte dentro da descamação, a quantidade de saburra lingual que é produzida neste paciente. E nós temos também a medição de hálito através de de um equipamento chamado alímeter, que é o que a gente usa aqui em Fortaleza, que é tipo parecido com um bafômetro, que eles nos dá uma medição de hálito desse paciente e principalmente também a nossa avaliação pessoal, que a gente chama de avaliação organoléptica, que é aquilo que nós sentimos no paciente. E a qual distância, a verificação de que tipo de odor é esse, isso é uma avaliação que nós fazemos de forma pessoal no consultório. Realmente é muito chato dizer que a pessoa está com mau hálito, né? Você está conversando e tudo, está sentindo, só que a pessoa que tem um mau hálito não sente, não sabe que tem um mau hálito. Como é essa comunicação que vocês fazem para os pacientes ou pessoas que têm mau hálito? Qual a dica? A dica é acessar o nosso site, né? Clicar lá no link no SOS Mau Hálito, onde a associação vai mandar uma correspondência para o portador. É bem cuidadosa, muito né? Cuidadosa? Bem cuidadosa e falando assim também cientificamente, né? Tirando um pouco o tabu da questão da halitose, orientando de forma cautelar. Na verdade, o que a gente vê é que é muito importante que a pessoa seja avisada. O que a gente vê no dia a dia do consultório são pacientes que chegam já com alguns traumas por terem sido afastadas do convívio de família, de amigos e mesmo no trabalho e sem saber porquê e vão descobrir a halitose muito lá na frente, muitos anos depois. Então, assim, eu sei que é constrangedor falar sobre isso, mas, assim, é muito importante que o parente, um amigo mais próximo que sinta, ele diga. O que a gente tem como experiência é que o paciente, ele não acha ruim isso aí, porque a pessoa vai dizer, se eu falar isso para o meu amigo, ele vai achar que eu estou reclamando, que eu estou sendo crítico, mas muito pelo contrário. O que a gente tem visto nos consultórios é que o paciente, ele fica feliz por ter tido uma pessoa com coragem de ter alertado ele do problema, antes dele ser afastado de um convívio social. Que eu acho que dentro do tratamento da halitose é o mais problemático, é o tratamento do fazer com que o paciente se sinta bem, porque ele já passou por tanto trauma, por tanto afastamento, que ele acaba, mesmo não tendo mais o processo de halitose, é difícil dele se convencer de que aquilo é verdade. Os gordinhos são propensos à halitose? Muitas vezes pela alimentação inadequada, não é? Uma alimentação rica em alimentos estimuladores, como refrigerantes tipo cola, né? Muitos alimentos derivados de enxofre, carne vermelha e as pessoas que acabam se alimentando em excesso, acabam ingerindo substâncias que podem comprometer o hálito. O que é xerostomia? Xerostomia, pela iniciação clínica, a gente fala que é a sensação da boca seca. Não quer dizer nem necessariamente falta de saliva, mas o paciente ele tem sensação de boca seca por vários motivos. Às vezes, sim, um fluxo reduzido, às vezes a qualidade dessa saliva é reduzida, então ela não tem a sensação da boca molhada, a boca com saliva. Então essa sensação ela também é muito relatada nos nossos consultórios. Pacientes que dão como a sensação de que ele tem halitose na hora que está com a boca seca. A boca seca é justamente a falta da saliva. Isso. Certo? O que está faltando? Por que essa saliva está faltando na boca? O que faz com que essa produção de saliva não chegue à boca de uma maneira assim, mais eficiente? São muitas causas, na verdade. A gente tem essa parte, a própria uso de medicamentos, existem hoje muitas medicações que dão essa diminuição do fluxo salivar.
falta de vitaminas, algumas vitaminas específicas para as Por glândulas exemplo, salivares. vitaminas, por exemplo? Vitamina Público quer saber. B, vitamina A. O zinco, O né? zinco. A ausência de zinco. Também 90% da nossa saliva ela é composta de água, né? Então, se nós bebemos pouca água, ingerimos, a produção de saliva vai ser deficiente, né? Vai ser prejudicada. Então, assim, uma das questões é beber bastante água, principalmente aqui no Nordeste, onde nosso clima é muito quente, seco, ainda maior a necessidade do consumo Quantos de litros água. de água a pessoa tem que tomar durante o dia para evitar a tal boca seca? Na verdade, isso é relativo. Hoje a gente tem uma média de 2 litros de água, mas isso vai depender do seu dia a dia. Pacientes que fazem ginástica, que suam demais, que fazem corrida, eles têm que fazer um aumento nessa tomada de água. E principalmente a gente tem verificado que essa água ela tem que ser de uma forma fracionada, tem que tomar água o dia todo. Não adianta tomar muita água de manhã, muita água no meio-dia, muita água à noite. Você tem que estar tomando água durante todo o dia para que o fluxo seja mantido de uma forma correta durante o dia inteiro. Isso é uma maneira de tratar a boca seca? Ele não chega a ser tratamento, mas ele é um fator importantíssimo para que o tratamento dê certo. É a matéria-prima para que a gente possa trabalhar em cima disso aí. Seria uma das orientações que nós damos, né? Principalmente quando a gente fala para os pacientes em geral, em palestras e tudo, algumas orientações são dadas para tentar que o paciente tenha uma redução da litose, né? Que seria beber mais constantemente água, como a Annelise falou, fracionado, não adianta beber muita água ao mesmo tempo. Quer dizer que não adianta a pessoa pegar 1 litro aqui, aí não, depois o segundo litro, não, já cumpri minha missão hoje, tomei 2 litros d'água, quer dizer, não é isso, né? Não, porque aí vai ser eliminado pela urina, né? A intenção é que a água seja absorvida pelo organismo, por isso fracionado. Se alimentar de pelo menos, com intervalo, pelo menos 3 horas, pequenas refeições, né? Fazer uma alimentação mais fibrosa para ter estimulação dessa saliva, porque nossas glândulas salivares, principalmente a parótida, é um músculo, né? Ela precisa de estimulação para que seja feita a produção salivar. Então, por isso a gente bate muito na questão de alimentos fibrosos, que estimulem a mastigação. Então, essas são umas dicas que a gente dá. Evitar álcool, o álcool causa descamação bucal, favorecendo o aparecimento do biofilme lingual, que é a saburra lingual, não é? Tanto o álcool, bebida alcoólica, como enxaguatórios bucais, que contém álcool na composição, né? Nós que trabalhamos com a litose, a gente veta o uso de enxaguatórios bucais com álcool. O mau hálito é mais recorrente no idoso? Na verdade, assim, todos nós somos propensos a ter episódios de halitose em algum momento. Ou por uma deficiência de alimentação, ou no momento que nós não temos essa produção de saliva. O idoso, ele vai ter essa propensão de halitose naquele porcentagem dos pacientes que se utilizam de muitas medicações. Tem muitos pacientes que são polimedicados, os antihipertensivos, os remédios, os ansiolíticos, remédios inclusive para diabetes. Então, eles têm uma maior tendência. Isso quer dizer que o diabético é propenso a ter uma halitose? Isso, o diabético tem um hálito referente bem específico, que é o hálito cetônico, quando o diabético ele não está controlado. Paciente controlado, diabético, é um paciente normal, normosistêmico, mas quando ele perde esse controle, a gente produz... a glicose é aquilo que nos sustenta e nos move. Quando essa glicose ela não é degradada de forma correta no organismo pela falta da insulina, então a gente vai ter que ter outros mecanismos para funcionar. E essa queima diferente, esse metabólico diferente, queima de gorduras que o organismo vai ter que realizar para suprir a falta da glicose, ela causa um hálito específico com cheiro de cetona. Por isso que a gente tem um hálito específico do paciente diabético, é o hálito cetônico, que é muito importante de ser verificado. Lembrando sempre de diabético descontrolado, paciente que faz sua dieta regular, paciente que toma sua medicação, mantém o nível de glicemia dentro do padrão, é um paciente normal.
E agora eu converso com Ricardo Bassotelli. Olá, olá. Bom. Ricardo, algum projeto ainda para este ano? Sim, o projeto do autoral, né? Um projeto autoral que estou começando, aliás, estou finalizando agora para ver se a partir de julho, aí depois da Copa do Mundo, já coloco para funcionar. Né? Como é que está o circuito musical aqui em Fortaleza? Bom, eu voltei para Fortaleza tem umas 3 semanas, estava morando em Goiânia, fui passar uma temporada em Goiânia, 7, 8 meses. Me conta lá, como é que é Goiânia? Bom, a nossa música é muito bem aceita, né? Até porque tem muito sertanejo, né? Lá é a terra do sertanejo, como a gente costuma falar, se balançar um pé de pau desse, cai uma dupla sertaneja, né? Então eu cheguei com uma proposta diferente, fazendo a nossa música, nosso MPB, a nossa coisa regional, e muito bem aceita. Não trouxe nada de regional de lá? Não trouxe nada, não adquiri. Não adquiriu, não pegou? Não adquiri, não deu tempo. Oh. Aí voltei para Fortaleza e graças a Deus... Saudade da terrinha, né, Ricardo? Bom demais. Eu sou de Belém do Pará, né, mas criado aqui. Eu sou de Belém do Pará, mas moro aqui há 20 anos, em Fortaleza. Então né? você adotou Fortaleza? Adotei, minha terra do coração, terra que eu amo. E muito bem aceito. Voltei para cá, para Fortaleza, os amigos me receberam de braços abertos. Isso foi maravilhoso, isso é bom para o nosso trabalho, né? Isso é a resposta do trabalho que a gente faz e é isso que a gente gosta, na verdade, dessa resposta. Vamos de música, Vamos de Ricardo música, Bassotelli. Então. Vamos nós. Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei, de quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farsa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é sorriso e se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, de quantos rastros de incompreensão eu já deixei. Tantos bons, quantos maus motivos, quantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É reencostar no teu peito, e se isso for algum defeito por mim, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Que bom, né? Doutora Annelise, chamaria o Ricardo para animar um aniversário, alguma festa em casa? Ah, com certeza. A voz dele é belíssima e as músicas são bem... Excelentes, né? Bom, O programa Entendendo vai para um rápido intervalo e voltamos. Já, já. O Entre 10 está de volta, hoje falando sobre saúde bucal e mau hálito na população que está na melhor idade. E quem está chegando perto também tem que ficar atento. O que são doenças periodontais? Doenças periodontais são as doenças que acometem quem chama de periodonto, que é tudo aquilo que sustenta o dente. Gengiva, osso e ligamentos. De uma forma geral, a doença periodontal, ele dá como um sinal uma inflamação gengival, um amolecimento dos dentes, sangramento. No caso específico da halitose, o que a gente tem em relação à doença periodontal é porque esse sangramento vai deixar muito sangue estagnado dentro da boca e esse sangue ele pode sofrer um processo de apodrecimento que gera um mau hálito. Então, o paciente de doença periodontal, de uma forma geral, ele é um paciente com uma maior propensão a ter halitose. Também vai aumentar a quantidade de descamação, aumentando a saburra lingual. Esse biofilme lingual, ele vai
ser fator de alimentação para as bactérias orais e essas bactérias como produto vão gerar a litose. Então, de uma forma geral, a doença periodontal ela tem um fator muito importante dentro desse processo de halitose. Os dentes enfraquecem com o passar dos anos? Então, com o passar do tempo, não é que os dentes vão enfraquecendo, né? A estrutura que apoia a nossa dentição, quando os pacientes têm problemas periodontais, eles vão tendo reabsorção óssea, então os dentes vão ficando menos seguros, vamos colocar assim, na boca, né? E aí vai tendo amolecimento desses dentes e a perda dentária. Também, em relação ao envelhecimento, o que é comum a gente ver é que com o passar da idade, a higiene bucal ela também deteriora um pouco. Então, por conta da precariedade, muitas vezes, dessa higiene bucal, os pacientes são mais acometidos por problemas como cárie e doenças periodontais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa higiene bucal. Como é que a pessoa mantém a sua boca limpa para livrar um pouquinho mais dessa tremenda halitose? Pronto. A higienização bucal realmente é o fator primordial, né, para evitar a litose. O que a gente necessita estar fazendo é uma escovação diária, pelo menos 3 vezes ao dia, né? Composta também de fio dental. Muita gente deixa de usar o fio dental e o alimento estagnado entre um dente e outro vai entrando em degradação e vai propiciando a liberação de compostos mal cheirosos, né? Além do fio dental, lembrar sempre de fazer a higienização da língua, que a gente tanto falou aqui em biofilme lingual, né? Então a língua é um fator importantíssimo para se prevenir a litose. É usar os raspadores de língua, né, hoje vendidos no mercado, bem divulgados, que são objetos próprios para ser feita essa raspagem. Quer dizer, não adianta só escovar os dentes. Não. Tem que se preocupar também com a língua. Com a língua, exatamente. É uma Tem que ter um higiene geral da raspador. boca. Onde se encontram esses raspadores? Em farmácias em Farmácia geral, já tem, você tem acesso, né? Também há pedidos no consultório, de fora, via internet. A gente tem acesso também a outros tipos de raspadores que tem hoje no mercado, né? Então, em farmácias em geral também se encontra, já está bem acessível à população, né? Falta muitas vezes o desconhecimento da população sobre o uso do raspador. Olha, a maior parte da população usa dentadura, Deus nos livre. Usa dentadura. E quem usa dentadura tem que ir ao dentista? É bem importante até... Não tem dente, né? Não tem dente, mas tem mucosas. A gente faz também um trabalho de avaliação de aumento de fungos. Muitas vezes essas próteses são mal higienizadas, elas podem acumular alimentação. Esses alimentos vão aumentar a proliferação de bactérias, inclusive de fungos, que podem afetar a mucosa. Então a gente tem pacientes que chegam no consultório sem dentes, mas com ardência no céu da boca muito grande. A gente vai avaliar isso. Buscar, inclusive, a questão de câncer bucais, que ele é bem importante nessa fase. Câncer bucal é um problema sério. É um problema Existe dor sério. quando a pessoa tem um câncer bucal? Normalmente, no câncer bucal, o paciente ele vai ter nódulos, a gente tem que procurar nódulos, feridas que nunca cicatrizam. Então, são esses fatores que a gente procura. Procurar embaixo de língua, que o paciente não tem costume de manipular e de palpar a parte posterior e a parte por baixo da língua. Anelise. Então, são nódulos bem importantes. Tem muitos pacientes também que desconhecem a necessidade de estar removendo a prótese para higienização em casa. E aí, muitas vezes, o ato de não remover, ele não está fazendo um autoexame bucal, porque podem existir cânceres sim, assintomáticos, né? A falta de higienização da boca pode causar câncer? Prepara-se um ambiente propício para o câncer chegar? Não, diretamente não, né? Diretamente não. Agora, a partir do momento que se tem algum problema bucal que predisponha ao aparecimento de câncer bucal, a higienização ela vai intervir diretamente. Ela vai vai agravar um pouco mais a situação, mas não que a má higiene vá causar um câncer.
Esse pessoal da dentadura pode fazer implante dentário? O implante dentário, ele tem sido uma grande novidade, assim, já há muitos anos. Cada vez mais as pesquisas mostram melhores condições para isso. Na verdade, assim, o implante, o que é fator positivo ou negativo do implante é a verificação da quantidade de osso. Se o osso for saudável, se tiver uma quantidade mínima, hoje a gente coloca o implante como uma terceira dentição. É como se você tivesse novos dentes, são seus terceiros dentes. A gente passou pela dentição de leite, a permanente, e o implante seria a terceira dentição, hoje como uma solução muito boa para o tratamento. Porque inclusive o implante é como se os dentes voltassem a ser naturais, não é isso? E com todas as questões de dentes naturais. Eles precisam ser higienizados, eles precisam de controle do dentista, eles precisam de tudo como um dente natural. Uma grande vantagem do implante é ele poder manter a estrutura óssea sem que ela seja reabsorvida. Quem usa as próteses totais, as famosas próteses totais, o osso com o tempo ele vai sendo reabsorvido e às vezes fica aquela prótese que se chama meio frouxa, né? Não se adapta direito. O ato de ter o implante na boca, ele consegue manter essa estrutura sem reabsorção, chegando mais próximo da dentição Porque a gengiva normal. sobe com o passar dos anos? Não é necessariamente questão de envelhecimento, não. A gengiva, ela tem uma certa retração, que é o que a gente chama, está muito mais relacionado a hábitos parafuncionais, hábitos de escovar com muita força, de escova muito dura, hábitos de... Temos pacientes que ficam colocando a unha na boca. Isso são hábitos que causam essa recessão gengival. Paciente que range os dentes, muitas vezes eles também vão ter como consequência essa recessão gengival. O envelhecimento natural da boca não faz, o envelhecimento saudável, ele não gera nem doença periodontal e nem essa recessão, como você falou, que ele sobe, diminui um pouco a gengiva. O envelhecimento não tem essa causa. O que tem são os hábitos que a gente adquire com o passar do tempo. Que Os maus hábitos? Os maus hábitos adquiridos com os Que maus hábitos hábitos. são esses? O uso de escova muito dura. A gente, às vezes, tem pacientes que acham que só tá limpo se usar uma escova muito dura ou se fizer muita força. Então, a escova se desgasta muito rápido. Se a escova se desgasta, imagina a força que você está colocando nas células da gengiva, que também vão acabar sendo desgastadas. Muitas vezes a gente deixa a higiene para segundo plano. O uso das próteses, de uma forma geral, dificulta, acumula mais bactérias, acumula mais placa, dificulta a higienização. Então, o uso das próteses ou removíveis ou totais, ou mesmo as próteses fixas, também dão uma certa dificuldade nessa higienização. A mastigação às vezes fica debilitada com a perda dos dentes, então quando a mastigação está reduzida, a gente vai ter um automático diminuição do fluxo salivar, porque a gente não está estimulando a saliva a produzir, e a saliva ela é uma higienização natural. O próprio organismo higieniza a boca através do fluxo salivar. Então, tudo isso é um ciclo que vai acontecendo com o passar dos tempos, não pela idade, mas pelos maus hábitos adquiridos durante esses anos. Me falem sobre a saliva artificial. Pronto. A saliva artificial, hoje em dia, ela é mais usada em pessoas que têm um problema de acialia, né? O que seria a acialia? Seria a inexistência de produção salivar, né? Então, para tentar melhorar a umidificação bucal, né, foi feita a proposta de criação de saliva artificial. E a saliva artificial, ela vem aliviar o paciente na sensação de boca seca, né, pela ausência, ou então pacientes melhor que têm... o que é saliva artificial. Como é feito isso? Que produtos tem que colocar na boca e todo esse negócio todo? A saliva artificial, ela é um produto que você normalmente... Ela pode a gente ser aqui bochecho, tem pouco... ele pode ser, às vezes, ser uma pasta, como se fosse uma pomada, de uma que deixa a boca mais fluida, mais né? úmida. Ela é muito utilizada hoje em dia em pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, que realmente as glândulas salivares praticamente param de produzir saliva
porque elas são destruídas por essa radiação. Então, elas são utilizadas mais nesse caso específico de problema que a glândula salivar não existe mais ou ela não tem mais condições de produzir saliva. A saliva é um protetor natural dos dentes? Ele é um protetor natural da boca. Ele faz com que o pH da boca se mantenha de uma forma correta, então a quantidade, a multiplicação das bactérias, dos fungos que nós temos na boca, ela fica sobre equilíbrio quando a saliva está em quantidade e em qualidade adequada. A própria deglutição dessa saliva faz com que a gente arraste e diminua a quantidade de bactérias e micro-organismos dentro da boca. Ela ajuda na higienização, ela ajuda na mastigação. A saliva é um protetor geral, ela tem que estar tanto em quantidade e em qualidade adequada para diminuir a quantidade de cáries, ela diminui a saburra lingual quando ela está de forma adequada, ela equilibra toda essa questão de quantidades e multiplicações de bactérias. Em relação à pesquisa que nós fizemos, inclusive, a redução de saliva em pessoas idosas, ela é bem prejudicial ao idoso quando se trata dos engasgos, né? A pouca saliva, o idoso acaba tendo mais engasgo e que dificulta muitas vezes a própria alimentação, exatamente. Que pena, né? Um assunto tão palpitante, todo mundo, os telespectadores aí amando esse assunto, mas felizmente nós chegamos ao fim do programa. A gente queria só lembrar que quem quiser ver mais alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode entrar no site da associação. Lá tem essa pesquisa de idoso, foi a que a gente fez agora, mais atual, mas tem pesquisa com adolescentes, tem outras questões, dúvidas, tira dúvidas e também principalmente essa questão do SOS mau hálito. Entre lá, peça para mandar o e-mail para você dar uma lida, ver o que é antes de mandar para a pessoa. Então é muito interessante, verifiquem o site, eles têm a lista de todos os dentistas do Brasil que estão dentro da associação. Doutora Ana Paula Gurgel, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os halitosos. Bem, vamos tirar um pouco o mito e o medo da halitose, né? Procurar tentar, quem acha que tem halitose, procurar um profissional para fazer o tratamento. Né? Hoje em dia está sendo mais divulgada, a associação está procurando essa divulgação maior. Então, vamos, assim, quem possui o problema, se quiser minimizar, procure aumentar o nível ingestão de água, melhorar a alimentação e dê uma olhadinha no site da associação que é bem esclarecedor. Doutora Annelise, por favor, queria que a senhora fosse um pouquinho mais breve. Não, para os pacientes, para a população em geral, dizer assim, a halitose tem cura, tem controle, então procure um profissional, procure falar sobre isso, tirar o mito de que a halitose é um problema incurável, intratável, que a pessoa tem que ser isolada. É um problema que tem que ser tratado, tem que ser encarado de frente, que realmente tem cura e tem controle. Vale a pena tentar tirar esse mito das nossas cabeças. Ricardo, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Seus contatos. Fortaleza, né? 85-9944-3340. E convidar o pessoal aí para toda quinta-feira no Bar do Papai, a partir das 9 da noite, e toda sexta-feira no Sirigado da Varjota. Bom? Obrigado a todas vocês pelas dicas e informações sobre esse problema que acaba causando muito constrangimento nas pessoas, mas que bom que tem tratamento e cura para o mau hálito. Obrigado à doutora Paula Gurgel, odontóloga, especialista em ortodontia e capacita para o tratamento de halitose desde 2003. Doutora Annelise Luna de Carvalho, odontóloga e especialista em periodontia. Obrigado também ao Ricardo Bassotelli pela presença. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça de mandar a sua sugestão. Quer ver algum tema sendo debatido aqui? Entre em contato com a gente, nosso e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749
1799. Ou então acesse a nossa fanpage no Facebook, Entre Ideias TV Ceará. Participe. A gente encerra com ele, fantástico, Ricardo Bassotelli. Vamos nós. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade, então se assim é bom, por cabra se convencer que foi feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar o amor que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer, amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar, saudade, meu remédio é cantar. Laiaraiaraiaraia, laiaraiararaia, laiaraererê. Se a gente lembra só por lembrar do amor que se deseja rever, saudade, então se assim é bom, por cabra se convencer que foi feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar o amor que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer, amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar, saudade, meu remédio é cantar.